Bom dia, meus amores, alunos do Colégio Jorge Amado, tudo bem com vocês? Aí nós vamos hoje dar início a uma aula, né, um pouco mais dinâmica, nesses tempos difíceis que estamos passando, mas nós sabemos que é necessário, para que nós não paramos, nós não podemos parar, nós estamos aqui trabalhando para o seu sucesso e é importante que vocês em casa continue com esse trabalho de pesquisa, de aluno leitor, que funciona como leitor e que compreende. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês o tempo que vocês precisarem, ok? Então, alunos do segundo ano, a gente já tinha iniciado um conteúdo, né, do segundo trimestre, do primeiro trimestre, em que já passei para vocês também, que nós iríamos trabalhar aí variações linguísticas, dominar aí a língua portuguesa através de interpretação de textos e muitas análises desses discursos variados que a língua portuguesa nos dá, essa língua maravilhosa, função de linguagem e dentro das classes gramaticais que a gente já estava trabalhando a morfossintaxe, lógico, nós vamos dar início aí a uma dessas classes que é o pronome. Ok, meus amores? Vou abrir a tela aqui para vocês. A gente tem aqui uma lembrança de que nós vamos revisar as classes gramaticais e dar início ao estudo do pronome, o seu conceito e a sua funcionalidade. A morfologia, como vocês sabem, é uma das partes da gramática normativa para que a nossa língua padrão seja sempre aprimorada. Trabalhar a morfologia, entender e compreender as classes gramaticais é essencial para que as análises sintáticas sejam bem-sucedidas, uma vez que há problemas em classificar as classes, identificar as classes, vocês terão dificuldade em identificar verbos transitivos ou fazer orações subordinadas, coordenadas, e essa compreensão vai ser bastante prejudicada caso o estudo da morfologia seja negligenciado. Lembrando que a gramática normativa ela é dividida por uma questão didática, pedagógica, para que o aluno, o pesquisador, compreenda melhor todas essas partes de uma forma mais organizada. A gente tem a estrutura da palavra, a gente tem morfologia, sintaxe, figuras de linguagem, figuras de estilo. Nada impede que vocês estudem a partir do ponto que vocês queiram, mas é prudente, é recomendável que vocês entendam bem a morfologia, ok? Aqui, como já havia apresentado a vocês, está aí as 10 classes gramaticais. Essas classes começaram a ser estudadas desde a antiguidade dos gregos, em Platão e Aristóteles, que percebiam uma ordem importante na oralidade. Havia essa ordem, essa necessidade de colocar as palavras em seus devidos lugares. Daí também o estudo do sintagma nominal, Então, nós vamos estudar dentro dessas classes aqui, o pronome, mas é importante que vocês entendam todas elas, Lembrando mais uma vez, nós não vamos trabalhar com conceito vagos, nós vamos trabalhar com um conceito e uma definição, nós vamos trabalhar com a funcionalidade dessa palavra, para que serve o pronome, o que exatamente é o pronome. Ok, meus amores? A pesquisa é sempre necessária. Então, o pronome aqui dentro de um conceito muito simples é uma palavra variável, ou seja, ela varia em gênero, masculino, feminino, varia em número, singular, plural, e varia em pessoa, Eu, tu, vós, eles. E substitui uma outra palavra, uma expressão ou oração. Então, ela vai servir para que vocês estejam aí bem articulados no momento da escrita, Imagine aí um texto muito repetitivo, muito redundante. Então, o pronome ele é uma das classes que vai trazer coesão para a sua escrita. E daí a importância de utilizar bem o pronome, ok? Vamos ver alguns exemplos. João passou no vestibular. João é o núcleo do sujeito, obviamente, Quem passou no vestibular? João. Ele passou no vestibular. Então, se eu substituo, o substantivo pelo pronome reto, ele passa a ser o núcleo do sujeito. E aí eu também eu evito a redundância. Gosto de João. João é o núcleo do objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Aí eu quero tirar o João da história.
eu coloco gosto dele. Substituo também o João pelo pronome oblíquo tônico, né? Este passa a ser núcleo do objeto indireto. Os pronomes adjetivos, eles vêm sempre juntos ao substantivo a que se referem. Por isso, sempre exercem função sintática de adjunto adnominal junto do nome, né? Tanto o adjunto adnominal, ele vai estar junto do substantivo, quanto do adjetivo. Meus livros sumiram. Esse meus é um pronome possessivo, né? É um pronome adjetivo e exerce função de adjunto adnominal do núcleo do sujeito livros. Assisti a este filme. Pronome demonstrativo. Claro que dentre todas as classificações dos pronomes, sejam eles pessoais, o caso reto e oblíquo, sejam os pronomes interrogativos, indefinidos, de tratamento, né? Todos esses vão ter um lugar de destaque nos nossos estudos, tá? Aqui é só para trazer uma visibilidade de como esse pronome ele atua em diversas orações. O pronome também é uma classe de palavra muito importante para o texto, pois permite uma melhor articulação. Isso eu já havia dito, né? Que ele vai deixar o seu texto limpo, coeso, sem redundância, daí sem repetições, daí a necessidade de utilizar bem os pronomes, né? De conhecer cada um. Eles podem ser classificados em pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Esse aqui é o nosso objeto de estudo. Nós vamos fazer no mínimo 3 aulas sobre os pronomes pessoais e praticar bastante em exercício. Eu tenho os pronomes relativos, os possessivos, os demonstrativos, eu tenho os indefinidos, os interrogativos, os pessoais de tratamento e os reflexivos. São uma variedade de pronomes, cada um com uma funcionalidade, cada um aí com uma importância. Os pronomes pessoais, que é o nosso objeto de estudo, lembrando que são 3 aulas no mínimo, antes da gente começar a praticar bastante, né, em classe, quando retornarmos. Então, os pronomes pessoais, eles denotam diretamente uma das 3 pessoas dos discursos, aquele que quem fala, que eu sou eu ou nós, com quem se fala, tu e vós, lembrando que aqui eu tenho o plural de eu são nós, o plural de tu é vós e o plural de eles são eles. Os oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lis, nos, vos, eles também são conhecidos como os pronomes complementos. Obviamente, quando a gente for trabalhar os verbos transitivos, diretos e indiretos, e também quando a gente for trabalhar aí próclise e ênclase. Ok, meus amores? Os oblíquos tônicos, mi comigo, ti contigo, si consigo, ele, ela, nós conosco e vós convosco, também são importantes e tem algumas regrinhas que nós vamos desvendar pouco a pouco. Como sempre, figura no lugar de um substantivo, são pronomes substantivos. Os pronomes ele, ela, nós e vós são pronomes oblíquos tônicos quando aparecem regidos de preposição. É importante também o estudo da preposição para poder articular bem os pronomes, tá? Tabela de pronomes pessoais, tem aqui os pronomes do caso reto e oblíquos, com ou sem preposição, tá? Singular, nós temos as 3 pessoas do singular e as 3 do plural. Nós temos os pronomes pessoais oblíquos átonos e nós temos os com preposição, tá? Que atua com preposição. A gente vai ver depois uma atividade. Vamos ver aqui. Complete as frases com os pronomes eu ou mi, né? A gente tem aquela brincadeira do índio, né? Mi não nasceu, mi não sabe. Às vezes a gente tem uma dúvida na colocação desses pronomes devido à falta de leitura ou conhecimento da regra. Vou comprar aquela casa para mim. Perceba que o mim está no final da oração, precedido aí de uma preposição. Preciso de um financiamento para eu comprar aquela casa. Eu tenho aí um verbo, né? E quando esse verbo ele vem depois, eu vou utilizar sempre o eu. Falta 15 dias para eu entrar de férias, não para mim entrar, né? Para eu entrar, porque eu tenho uma preposição, mas também eu tenho um verbo. Aquelas flores são para mim. Eu tenho a preposição, porém eu não tenho nada aqui, eu não tenho um verbo. Então eu termino com o pronome mim. Eles viajaram antes de mim. A mesma regra, está aqui a preposição. Julgue o emprego dos pronomes nas orações a seguir em certo ou errado. A gente vai analisar se está certo ou se está errado essa colocação do pronome.
Ele disse que era para mim comprar aquele livro. Vocês já aprenderam aqui que antes do verbo eu vou utilizar sempre o eu. Então, essa oração está errada. Comprei um casaco para mim caso faça frio no avião. Ok, eu tenho a preposição, não tenho o verbo, o para mim está correto. Apesar de não quererem, eles concordaram conosco. Ok, conosco. Tenho aqui embaixo, eu coloquei aqui uma regrinha que nós não vamos trabalhar ainda, como utilizar com nós e conosco. A palavra de reforço, sempre que você usar com nós, ela vai ter aqui essas palavrinhas de reforço, numerais, mesmos, próprios e todos. São palavras que, se elas estiverem na oração, depois você vai utilizar o com nós. E se não tiver essas palavras de reforço, será sempre conosco. Vamos ver aqui não tem nenhuma palavra de reforço no finalzinho da frase, conosco. Não teria acontecido com nós dois. Veja que esse dois ele é um numeral, então o uso é com nós e não conosco. Para mim, basta uma semana de viagem, depois volto ao trabalho. Ok, eu tenho uma preposição, mas eu não tenho um verbo. O dono do cão chamou com firmeza, já que não parava de correr. Ok? Então, essa oração, eu tenho aqui o pronome, né? Dando aí a continuidade da regra, que é o caso do verbo. Palavra de reforço precisa estar sempre memorizada com o uso do conosco e conosco, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Os pronomes pessoais é o nosso objeto de estudo, ok? Tanto do caso reto quanto do oblíquo. E eles vão estar sempre se referindo a seres. Ricardo ainda não chegou, ele está na casa de Rita. Veja como ficaria. Ricardo ainda não chegou, Ricardo está na casa de Rita. Como fica empobrecida a oração sem a substituição, com a repetição do substantivo. Então, eu preciso substituir por pronome não pelo mesmo substantivo. Os professores nos orientaram corretamente, né? Eu tenho aí o uso do nos, que faz a referência aos alunos. Orientaram a quem? Aos alunos, não preciso aí usar de redundância. Ok? Aqui você já sabe como são divididos. E a partir do estudo dos pronomes, a gente vai intensificar a sintaxe para compreender melhor a função que o mesmo exerce em oração. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar os pronomes possessivos. Porém, ainda na mesma aula, nós iremos intensificar com exercícios o estudo do pronome pessoal. Eu já vou estar passando para vocês uma lista de exercícios dessa atividade e vocês irão me enviar aí na próxima aula. Ou seja, daqui a 7 dias, quando nós teríamos o nosso próximo encontro, eu já preciso dessa devolutiva. Estudem pronomes pessoais, o caso reto e oblíquo, para fazer bem os exercícios. E na aula 2, a gente entra com o pronome possessivo, sempre com a introdução, porque nós vamos intensificar esses estudos em classe com o nosso material de apoio, que é o módulo. Ok? Eu desejo bons estudos para vocês e um grande abraço da professora Rosa.